Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos Paiva do Pregador Aprovado. Nesse vídeo nós vamos ver um esboço de pregação sobre o Espírito Santo. O título é Paracletos e o nosso texto é João 14, 16, 17. Nós vamos fazer a leitura. Enquanto roda a vinhetinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, assim o YouTube considera relevante esse vídeo e mostra para outros irmãos. Vamos lá. Então vamos fazer a leitura do versículo João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós já voltamos aqui, estou com o esboço aberto. Você sabe, a gente tem um método. Eu ensino no Pregador Aprovado um método para você preparar sermões, preparar teus esboços e pregações de uma maneira organizada e poderosa. Vamos então começar pelo contexto. Jesus estava prestes a retornar para o céu. Os discípulos estavam preocupados e tristes. Durante pouco mais de 3 anos, Jesus foi o seu guardião, conselheiro, mestre e fortalecedor. Mas chegou o momento de deixá-los. Porém, eles não ficariam sozinhos. Quando eu fosse embora, rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador que ficaria com eles para sempre. Então foi uma introdução, um contexto básico da história. Vamos continuar. Vou falar sobre características do texto, da palavra, ou poderia ser uma definição também. Consolador é a tradução da palavra grega paracletos, que também significa advogado, ajudador, conselheiro. O paracletos vem da raiz grega paracaléu. Para significa ficar ao lado e caléu significa chamar, invocar. Assim, o Paracleto, o Espírito Santo, é aquele que foi chamado para ficar ao lado. Imagina, pregador, quantas aplicações você não poderia fazer nesse momento da introdução. Como que você poderia, nesse momento agora usado pelo próprio Espírito Santo, falar sobre o fato dele estar ao lado. Paracleto significa tantas coisas que é difícil encontrar uma palavra só para traduzir. Resumir a obra do Espírito Santo em apenas uma palavra é deixar de lado promessas transformadoras e promessas maravilhosas para a nossa vida. Falando de promessas, vamos entrar na promessa. O Espírito Santo não agiria e depois ir embora. Não, ele foi dado pelo Pai e permanece em nós. Olha só o que a palavra de Deus diz. Nós somos o seu santuário. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha, o santuário é o lugar da adoração. É o corpo, é o seu interior. Não é a igreja, não é a edificação. Não é os bancos, não é o instrumento, não é o microfone, é você no teu interior. Você é o santuário, onde o Espírito foi dado e permanece. Por que Jesus disse que enviaria outro Consolador? Outro possui 2 significados. O primeiro é que o outro é diferente, vem da palavra héteros. É outro, mas é diferente. Ou também o outro tem um significado. Outro igual ao primeiro, halos. Jesus disse que enviaria outro, mas não é um outro diferente, um outro igual a ele. O Espírito Santo não é meramente um poder ou influência. O Espírito Santo não é um calor ou uma sensaçãozinha qualquer. O Espírito é uma pessoa, ele é outro igual, é uma pessoa com mesmos atributos divinos. O Espírito é Deus. Jesus diz que enviar alguém igual a ele para ficar ao nosso lado até a consumação dos séculos. Ele disse isso em Mateus 28, 20. Como que ele vai ficar conosco? Com o Espírito Santo, com outro igual a ele que seria enviado quando ele fosse embora. Mas nós temos problemas. Quem dera fosse tudo simples, tudo fácil assim. Muitos conhecem o significado dessas palavras. Muitos sabem mais que eu e você sobre o grego, sobre o original. Muitos conhecem a doutrina, ele dá aula do Espírito Santo. Mas não basta acontecer, é preciso ser habitado por ele, é preciso ser habitado pelo Espírito. Ser habitado é viver na dependência dele. Você precisa dele para tudo, para andar, se mover, pensar, agir, respirar. Isso é depender do Espírito Santo. Mas ultimamente
As pessoas querem o outro diferente. As pessoas não querem mais o outro igual. As pessoas não querem o que é igual, elas querem o outro. Eles querem novidade, querem coisas diferentes. Então você pode, nesse momento aqui, na hora que você estiver ministrando, falar quantas aberrações não aparecem, quantas coisas esquisitas, estranhas, fogo estranho não tem no meio da igreja. Por quê? Porque as pessoas querem diferente. E nós não, nós que somos espirituais, não precisamos de novidade. Nós precisamos de algum do Espírito igual a Jesus. Então, aqui você pode citar alguns exemplos de problemas que você conhece, que tem por aí. Bênçãos. O Espírito Santo foi enviado com 4 propósitos que continuam iguais, continuam o mesmo, ele não mudou, seus propósitos não mudaram. O Espírito foi enviado para convencer os pecadores. João 16, 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Veio para condenar a Satanás, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ele veio para ensinar os santos. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E glorificará a Jesus Cristo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês. Se você tiver tempo, nós não temos aqui, na hora que você estiver ministrando, você pode aqui, lembrando que a gente está na introdução, mas você pode falar um pouco mais sobre cada um desses elementos e desse propósito. Mas não gaste muito tempo aqui, porque não é o propósito nesse sermão. E se fossem as verdades espirituais que você vai pregar, você podia se aprofundar, mas a gente vai entrar agora nas verdades espirituais no corpo do sermão. As 4 operações do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é o Paracleto, ele é nosso ajudador. O Paracleto também faz com que ele seja o nosso consolador. O Paracleto significa que o Espírito Santo é nosso conselheiro. O Paracleto significa que o Espírito Santo é nosso encorajador. Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os nossos corações sabe qual a intenção do Espírito. E ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. Nós vamos falar da nossa fraqueza, né? Sabemos que devemos orar constantemente. Nós sabemos que devemos orar por nossas necessidades. Nós sabemos que devemos orar pelos santos. Sabemos que devemos derramar nosso coração diante de Deus. Mas nós temos uma limitação. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar buscando a vontade de Deus. Nós apenas oramos conforme a nossa intenção. O que é isso? Nós oramos por aquilo que está na superfície, naquilo que está aparente. Ou nós oramos apenas em relação às nossas urgências, aquilo que a gente precisa imediatamente, as nossas preocupações. Mas nós não sabemos qual é a intenção de Deus para nós. Nós oramos muitas vezes, mas Deus faz outras. Você vê, por exemplo, Paulo, ele ora a Deus pedindo para que o livre do espinho da carne. Mas Deus diz, não, a minha graça é suficiente para você. Vai com o espinho e vai com a graça. Então podemos buscar algo que nós queremos e desejamos, mas não é a intenção de Deus naquele momento. E nós, como vamos orar se nós não sabemos a intenção de Deus? Essa é a nossa fraqueza, que o Espírito nos ajuda. Não recebemos o que Deus quer para nós, porque não sabemos o que pedir e como pedir. Nós não sabemos a intenção de Deus, então não pedimos como convém, não clamamos como convém. Por isso, meu irmão, o Espírito que sabe o que é melhor para cada um, o Espírito que quer o meu melhor, que é o seu melhor, ele vai, ele pleiteia, ele pede a Deus em nosso favor, mas não com palavra que nós não sabemos, não com palavra que nós conhecemos. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, com suspiros espirituais. E olha só o versículo 27. Diz que Deus examina os nossos corações. Ele conhece a intenção do Espírito e não a nossa intenção. Nós temos a nossa intenção humana, a intenção dos crentes. É isso que nós já falamos e oramos. Mas Deus, ele conhece a intenção do Espírito. Ele interpreta esses gemidos, porque o Espírito intercede de acordo com a vontade dele. Olha só.
Eu recortei, tá? Os versículos são maiores. 1 Coríntios 10, 11. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não sabemos qual é a intenção de Deus, mas o Espírito sabe. Nós não sabemos quais são a necessidade nossa naquele momento que está nas profundezas de Deus, que nós não recebemos porque não pedimos, nós não conhecemos, mas o Espírito vai diante de Deus, intercede. Quando Deus sonda os nossos corações, nós temos consolo, nós temos um ajudador que pode, meu irmão, interceder por nós e levar nossas necessidades a Deus, que vai orar segundo a vontade de Deus, para que nós recebamos tudo aquilo que Deus para nós. Por isso Ele nos ajuda, Ele é nosso ajudador, Ele nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda a receber aquilo que não sabemos pedir e não sabemos buscar. O Espírito é nosso consolador, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Consolo está ligado a trazer ânimo e força no momento de aflição. Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É uma promessa. O Espírito é o outro, mas é igual a Jesus. Então ele nos consola no momento de dor. O cristão não está isento de passar por tribulações e sofrimento. Muita gente acha que não. Depois que eu vim para o Evangelho, meus problemas acabaram. Vai solucionar meus problemas. Mas olha só, nós não estamos isentos. João 16, 33. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Espírito nos consola. Olha só o que diz o texto. Ensinando todas as coisas. Ele nos ensina sobre as coisas antigas. Ele nos lembrará de tudo o que Jesus disse. No momento de necessidade, o Espírito te lembrará de alguma palavra que você leu ou ouviu. Ele vai te lembrar. Olha só, ele lembrará todas as coisas. Lembrará das palavras que Jesus tem dito. Então, no momento que você vai mais precisar, o Espírito vai te lembrar da palavra do nosso Senhor. No momento da prova, no momento de indecisão, o Espírito Santo nos conduzirá para a melhor atitude. Então ele nos lembra as coisas antigas, coisas que já ouvimos, coisas que já lemos, mas esquecemos. Ele também, o que está incluído em todas as coisas? Todas as coisas está incluído coisas novas. É arrogância nossa pensar que sabemos de tudo. A vida é imprevisível, não conhecemos o amanhã. Cada dia acontece algo novo. Temos consolo em saber que não ficaremos desamparados. Amanhã vai acontecer coisas novas, que nós não sabemos o que vai acontecer, mas olha só o que o Espírito nos ensinará todas as coisas. O que acontecer amanhã, o Espírito nos dará estratégia, não estamos sozinhos nem desamparados. Ele também, todas as coisas significa o quê? Coisas ocultas, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas ocultas. O que você não sabe ou não compreende. Olha, talvez você leia a Bíblia, talvez você leia a palavra, talvez você leia o texto, mas você não entende, você não compreende, não se envergonhe disso. O Espírito Santo explica, falando no interior, usando outras pessoas, usando o pastor da tua igreja, usando muitas formas. Ele pode te explicar tudo, mas clama que ele mostra todas as coisas ocultas. Ele também mostra coisas maiores. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verá. Então não devemos limitar o que o Espírito Santo tem a nos revelar. Não limite, peça mesmo. A água ainda está na altura dos nossos tornozelos. Se você for ver a visão de Ezequiel, onde ele começa a andar pelas águas e vai ali o anjo medindo e vai levando e aprofundando ele pelas águas. Então ainda há muito a ser revelado para nós, coisas maiores. Mas é para quem? Para quem tem o Espírito Santo em sua vida. Então traz consolo para nós, saber que Ele mostra coisas antigas, coisas novas, coisas ocultas e coisas maiores. Ele tem muito a nos ensinar, isso consola
as nossas vidas. O Espírito Santo é nosso conselheiro. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aqui nesse texto de 1 João está falando de Jesus, mas a palavra advogado também é paracleto, que significa advogado, conselheiro. Jesus é nosso paracleto, é nosso advogado nos céus diante de Deus. Como nosso advogado, ele nos livra da acusação, ele pleiteia a nossa causa, aquilo que é bom para nós. Ele nos representa diante de Deus porque não podemos estar lá. Então Jesus entrega, é nosso advogado de defesa diante de Deus. Se ele é nosso paracleto nos céus, o Espírito é nosso paracleto na terra. Ele age aqui na terra como conselheiro. O advogado no céu, nosso Senhor, é a mesma palavra, paracleto. Mas quando ele está aqui na terra, ele age como conselheiro, como nosso amigo, que quer o melhor para nós. E como que ele faz aqui? Ele nos orienta para viver de maneira agradável a Deus. Olha só, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Ele vai te guiar para viver segundo o Evangelho, para viver segundo aquilo que Deus apresenta, que Jesus apresenta diante de Deus a você. Por isso, como nosso amigo e conselheiro, nós temos que dar ouvidos a ele. Hebreus 3, 7, 8. Portanto, como diz o Espírito, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você pode até ignorar essa mensagem. Eu estou até pensando que eu estou pregando aqui, tá? Então, quando você for ministrar lá, você fala isso. Você pode até ignorar os conselhos de seus amigos e parentes. Você pode até ignorar o conselho do pastor e do pregador. Mas quando ouvir a voz do Espírito, não endureça. Abra o seu coração. Vamos seguir. O Espírito Santo é nosso encorajador. 1 Coríntios 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Talvez como nós falamos de Espírito Santo como consolador, você pense que aqui é essa palavra consolação que age, está agindo no Espírito. Mas na verdade não. O paracleto aqui é encorajar. Encorajar é exortar. O que é exortar? Na antiguidade, era a palavra falada aos soldados antes da batalha, para que os temerosos ficassem firmes. Lembra daqueles filmes? Que vinha aquele discurso, onde vinha aquele soldado, aquele general, e fazia aquele discurso, e todo mundo ficava feroz para a batalha, e quem estava com medo ficava corajoso. É isso, era uma exortação. E nós exortamos uns aos outros, utilizando as Escrituras para mostrar que vale a pena o risco da batalha. Sabe que o Evangelho traz para nossas vidas situações, muitas vezes dura, mas vale a pena. Por isso nós exortamos um ao outro. E também exortar é advertir. Nós advertimos para que ninguém recue, ninguém deixe e largue a sua posição. Exortar aqui, encorajar, é uma palavra bem militar. Então você pode, quando você estiver ministrando, deixar isso bem claro. O Espírito nos encoraja e nos capacita para encorajar nossos irmãos. Através da palavra de Deus, nós podemos exortar, encorajar, animar, e também do dom de profetizar. Algumas pessoas acreditam que ainda tem profetas, outras pessoas não acreditam, acham que era só para aquele tempo. Não é a discussão aqui. Eu, por exemplo, acredito que tem pessoas que têm sim o dom de profetizar. E o profundo é o quê? É que o Espírito nos encoraja. Ele pode encorajar o nosso interior, falando conosco, nos dando motivos por meio da palavra, e pode usar os irmãos, pode usar o pastor, usar o pregador, usar o irmão, a tua família, usar alguém para te exortar a ficar firme, ficar na batalha, não desanimar. Todos nós, em algum momento, precisaremos ser encorajados, porque vai dar errado as coisas. Nós vamos sofrer perdas, nós vamos ter desejos, objetivos que não vão ser alcançados, passaremos perseguições, passaremos por enfermidades, coisas difíceis na nossa vida, e em algum momento nós vamos precisar ser encorajados. E muitas vezes o Espírito Santo vai enviar alguém, vai enviar uma mensagem, vai enviar uma palavra para você não recuar, ficar firme na fileira da batalha, firme orando, firme buscando, crendo em Deus. Por isso, para encerrar aqui, você poderia falar: o Espírito Santo sempre terá uma palavra para nos levantar. Sempre vai ter uma palavra de encorajamento. Porque aqui, esse encorajar é o que? É colocar de pé, deixar a pessoa firme, levantada, pegar os caídos, os desanimados, que estão com medo, e colocar eles de
fé, dispostos a enfrentar a batalha. Então aqui eu posso terminar com um resumo. Se você tiver uma ilustração, melhor ainda. Por que eu não ponho ilustração? Porque ele demora para poder contar. Por isso eu estou evitando de colocar ilustrações aqui. A palavra de Deus é tão rica que apenas uma palavra pode dizer tantas coisas. O outro Consolador não é diferente do primeiro, ele é igual. Ele habita em nós, operando da mesma forma que Jesus, o primeiro Consolador, atuou. Ele nos ajuda em nossas necessidades. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido revelado, pois Jesus ainda não fora glorificado, pois agora o Espírito já foi revelado. Se você buscar nele agora, poderia até terminar esse esboço com um apelo. Isso aqui poderia até ser considerado um apelo e não um resumo. Porque olha aqui, se você quer ter esse ajudador, esse consolador, esse conselheiro, creia em Jesus, creia, porque o Espírito Santo vai habitar na tua vida, rios de água viva habitarão em você. Ele estará ao nosso lado, ele é o Paracleto, está ao nosso lado, ele está em nós, ele habita em nós. Esse assunto, o Espírito Santo, ele é um tema extenso, ele é uma doutrina. Então, aqui eu peguei apenas uma parte para poder fazer esse esboço, tá? Tem muito mais. Quem sabe futuramente a gente não prepara mais alguma coisa, algum esboço sobre o Espírito Santo. Se você quiser saber como preparar sermões usando esse método que eu acabei de mostrar para você, acesse o link que está embaixo aqui do vídeo na descrição e nos vemos no próximo vídeo esboço. Deus abençoe.